Olá! 80 gramas de açúcar. Esta é a quantidade de açúcar que o brasileiro consome em média por dia, o equivalente a 18 colheres de chá, o dobro recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em uma década, a obesidade aumentou mais de 60%, números que levaram o governo a fazer um acordo com as indústrias de alimentos ultraprocessados para reduzir mais de 144 mil toneladas de açúcar nos alimentos até 2022. Vamos ver detalhes deste acordo. O acordo é voluntário, não tem multas administrativas e nem força de lei. É focado na redução do açúcar para produtos de 6 categorias. 62,4% de redução em biscoitos, 53,9% para produtos à base de leite, 46,1% nas misturas para bolo, 34,4% em bolos, 33,8% em bebidas açucaradas, 10,5% para os achocolatados. E para discutir o assunto, estão aqui comigo no estúdio Aldemir Mangabeira, professor e presidente do Conselho Regional de Nutrição, e Igor Brito, advogado do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no fórum, sejam bem-vindos. Obrigado, Giovana. Bom, Igor, eu vou começar com você. A gente falou do acordo, né? É um acordo que tem uma meta que, em um primeiro momento, enche os olhos. Mas o IDEC vem falando muito a respeito dessa redução. Essa redução, ela é de fato significativa? Ela, na verdade, talvez tenha como positivo apenas um fator meramente simbólico de fazer com que as pessoas saibam os riscos que os alimentos ultraprocessados podem representar para a dieta dos brasileiros na medida do seu alto teor de açúcar, sódio, gorduras e outros ingredientes e nutrientes críticos, né? Causadores associados a doenças como provocadas pela obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis. Mas, além disso, esse acordo ele não tem a eficiência nem os incentivos necessários para que efetivamente o setor produtivo possa olhar para a sua produção, para os seus alimentos e bebidas ultraprocessadas produzidas e enxergar ali produtos que precisam ter alterações na sua composição para disponibilizar no mercado brasileiro opções mais saudáveis, né? É muito mais estratégico e relevante e urgente que o Estado brasileiro exija dos fabricantes que informem adequadamente a composição de seus produtos, inclusive com um alerta frontal a respeito do alto teor desses ingredientes críticos, para que aí sim o consumidor possa identificar nas prateleiras dos supermercados e do mercado em geral aqueles produtos que são efetivamente mais saudáveis e aqueles outros que apresentam algum risco. Isso talvez realmente seja um incentivo para a redução concreta desses ingredientes críticos. Tá certo. Professor, 80 gramas. A gente não para pensar, né? Porque tem açúcar em praticamente tudo que a gente come. Tem o açúcar que a gente vê, tem o açúcar que a gente não enxerga também. Como é que é isso, né? É uma questão cultural, é uma questão que a gente copiou de outros países mais industrializados? De fato, o brasileiro, a cultura alimentar brasileira era muito marcada por ser excessiva em açúcar e excessiva em sal, né? Os estrangeiros, quando vêm ao Brasil, acham as sobremesas muito doces, os biscoitos muito doces, os refrigerantes muito doces e do outro lado também, né? Com um olhar histórico, a gente vê que, na verdade, assim, a gente tem uma culinária muito diversa em bons ingredientes, mas houve um período em que o Brasil esteve submetido a bolsões de desnutrição, de fome, e que os processamentos, a forma de fazer ainda se manteve muito tempo muito rudimentar, muito básica. Isso é muito comum em países subdesenvolvidos. Você tem uma Amazônia com diversos ingredientes legais, o Cerrado, etc., mas a forma de fazer ainda continua muito aquém, né? Com uma gastronomia assim, sem muito esmero, de nuances que a gente começa
conforme você vai experimentando outras coisas, outros alimentos, você percebe sutilezas que agregam valor sensorial. Então, nós atravessamos essa fase e agora, já passado uma década do século XXI, a questão de ter oferta demais já começa a ser questionada. Até nos próprios restaurantes tem esse clichê hoje em dia que menos é mais, né? Então, as pessoas estão começando a perceber que é melhor que a comida, é melhor que a refeição ou que o preparo seja de melhor qualidade do que ter em muita abundância, né? Eu diria o seguinte, ainda se criou uma armadilha muito grande copiada dos Estados Unidos, quando você tem que, não sei se você lembra que o biscoito coloca uma parte a mais, assim, como se fosse vantagem, né? Você 30% a mais pelo mesmo preço no refrigerante, no biscoito. Isso leva também uma corrupção da quantidade que você estava disposto a comer, né? Eu brinco o seguinte, um balde de pipoca, ele não tem tamanho, é o tanto que ele tiver ali. Enquanto ele tiver, você está comendo, né? Então, essa combinação de alimentos ultraprocessados que misturam muita gordura e muito açúcar e, às vezes, sódio, eles geram alimentos compulsivos, que você não tem critério de fome nem de se está bom, você vai comendo, né? E aí, nessa, o açúcar foi criando um estado nutricional completamente diferente que a gente está tentando reverter agora. Voltando ao acordo, Igor, é claro que toda iniciativa ela é bem-vinda, né? Mas a gente precisa lembrar também que precisam existir mecanismos pelos quais a sociedade possa acompanhar, né? Então, por se tratar de um acordo, elucida para a gente, ele tem força de lei? Quem fiscaliza? Como que eu, enquanto sociedade, acompanho se ele de fato vai ser seguido e como está sendo seguido? Bom, esse é o grande problema, porque todas as perguntas que você fez, elas não têm respostas, né? Porque, primeiro, por se tratar de um acordo voluntário, ninguém é obrigado a cumprir, né? Então, as entidades representativas do setor, da indústria, que firmam esse acordo com o governo, acaba tendo o ônus de tentar convencer aqueles representados associados a efetivamente cumprir essas metas estabelecidas. Esse é um primeiro patamar. Então, obviamente, você vai ter várias indústrias aí que não, várias marcas que não vão cumprir esse acordo, porque elas não são obrigadas e nem sofrerão qualquer penalidade em razão disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no que diz respeito ao açúcar, a regulação atual não obriga a nenhum rótulo, nenhuma embalagem informar a quantidade de açúcar presente nos alimentos. Então, o consumidor não terá e não tem, né, por enquanto, salvo se a Anvisa efetivamente concluir o processo dela, que ela está tentando mudar as regras de rotulagem, né? Mas, enquanto isso não acontecer, o consumidor não tem um de, um para, um antes e um pós, né? Para poder fazer a comparação, olhar os rótulos e entender, olha, hoje esse biscoito, esse refrigerante, esse néctar tem essa quantidade de açúcar, vamos ver depois do acordo. Bom, enquanto as regras dos rótulos não mudarem, obrigarem as empresas a informar de forma clara e muito precisa e objetiva a composição, a quantidade de açúcar presente, né, na composição do produto, da bebida, do alimento industrializado, o consumidor não terá como acompanhar, muito menos o Estado tem condição de fazer esse acompanhamento. E um outro problema grave está no próprio cerne, no próprio conteúdo desse acordo, né? Uma pesquisa que o IDEC fez em julho chegou à conclusão que as metas que estavam sendo negociadas de redução, elas já são superiores à média de quantidade de açúcar presente na composição dos produtos. Então, atualmente, um refrigerante, a média dos refrigerantes disponíveis no mercado, eles já possuem aquele nível, aquela quantidade de açúcar que a indústria assumiu o compromisso de permanecer, de reduzir até aquele determinado ponto. Então eles não precisam reduzir para baixo? Não, talvez esse acordo... Quem tiver na média, ok. Já alcançou para até 2022. Então, ou seja, o nível que já não é satisfatório, já é um nível não recomendado atualmente pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse é o nível atual que está estabelecido como meta. Então, na verdade, é um acordo, como se diz popularmente, para inglês ver, né? Porque eles, ao estabelecerem uma meta que eles já atingem, não
vai haver redução nenhuma. Talvez, não se sabe, mas talvez existe aí alguma outra marca, né, que está com uma quantidade de açúcar na sua composição extremamente superior, inclusive para os patamares atuais de mercado. Então, esses realmente, se assumir esse compromisso, se o cumprirem, terão uma redução. Então, nós teríamos, então, no máximo, uma redução de grandes danos, né? Ou seja, uma adequação, e talvez nem uma adequação, porque ainda não seriam níveis adequados, mas uma redução daqueles que estão no nível exageradamente superior. Mas mesmo que ao cumprir essa meta do acordo, ainda estarão com uma quantidade muito acima. Então, esse acordo pode acabar passando uma mensagem muito errada para a população, de que após ele, os produtos disponíveis são mais saudáveis, quando ainda não são. Professor, esse movimento de mudança da rotulagem e de trazer esses excessos para a parte frontal e até mesmo outras coisas que eu não sei se estão sendo pensadas, como, por exemplo, mostrar os açúcares, né, que hoje não são mostrados. Qual que é a importância disso para a sociedade mesmo? Porque hoje a gente lê determinados rótulos e é grego. Eu imagino a luta, né? Eu imagino e tenho um pouco de proximidade com alguns nutricionistas que estiveram travando essa luta, de começar a transformar algumas coisas que não eram direito em direitos, né? Então, quando você traz a informação, quando você traz a notícia, por mais que ela possa parecer assim midiática, você está colocando na boca do povo um direito que ele passa a querer assumir daqui a um tempo, né? Então, o rótulo, primeiro, o rótulo era invisível. Depois, ele usa uma série de códigos químicos que ninguém consegue entender. Agora, de uns anos para cá, ele já tem a distinção, ele destrincha o que é gordura trans, o que é gordura saturada, o que é gordura insaturada, poliinsaturada. Estamos caminhando para uma rotulagem, né? Eu sei que essa queda de braço com a indústria é pesadíssima, mas é preciso que a gente, como formador de opinião, endosse esse discurso, né? Existem estudos que mostram que isso não implicou em perda de mercado, que é um dos temores que a indústria tem, mas o consumidor precisa ter acesso a essa informação para poder fazer a sua escolha. A indústria está se transformando também, né? A indústria, na verdade, assim, sem querer vilanizar, ela percebeu que digamos assim, essa onda fit, né, e o brasileiro, por mais que seja muito sedentário, ele se importa muito com a aparência, ela criou um nicho de mercado em várias classes sociais que está interessado em coisas com valor agregado, que se digam saudáveis. Então, a mesma indústria que há 20 anos atrás produzia um biscoito com gordura trans, teve que se adaptar, que produzia um pão só com farinha refinada, passou a incluir um pouco de farinha integral e bota preço nisso. Então, ela percebendo que se ela não reagir, ela vai perder mercado, ela fechou esse acordo, porque para ela também, ela vai revestir os seus produtos de um caráter de saudabilidade, que a gente tem que estar aqui dizendo que é muito mais do que isso, né? Tá certo. Eu agradeço a vocês, a gente parte para um pequeno intervalo e volta já já, e você aí de casa não saia daí, é já já. O Fórum está de volta e hoje estamos discutindo o acordo realizado entre as indústrias de alimentos ultraprocessados e o governo brasileiro para a redução do açúcar na composição de 6 linhas de produtos. Nas últimas décadas, a oferta de alimentos com excesso de açúcares é uma realidade constante. É o biscoito, que ficou mais barato, o achocolatado disponível em cada esquina, o refrigerante de todo dia. O documentário americano Feed Up, Superalimentados, faz um alerta para o risco de que um cenário que já é considerado por alguns especialistas como uma epidemia. Vamos ver. The epidemic here is worse than previously estimated, much worse. The message that's been pushed on us, it's your fault you're fat. Shouldn't be so hard to get them to run around and play, right? They have voracious appetites and they don't exercise enough. It's about how active our kids are. Forget about it. There are 600,000 food items in America. 80% of them have added sugar. Your brain lights up with sugar just like it does with cocaine or heroin. You're going to become an addict. You end up with one of the great public health epidemics of our time.
This is the first generation of American children expected to lead shorter lives than their parents. I am 12 years old, and my doctors have said that I am a statistic. We're blaming willpower, and it's a crime. Over 95% of all Americans will be overweight or obese in 2 decades. We're toast as a country. The sugar industry is extraordinarily powerful. They're in business to make money, not to keep America healthy. What if our whole approach to this epidemic has been dead wrong? The government is subsidizing the obesity epidemic. We place private profit ahead of public health. Systematic political failure. By 2050, 1 out of every 3 Americans will have diabetes. Those diseases are being driven by sugar. This is the fundamental problem nobody's talking about in society. We could cure 80% of the problem where they prepared the food in the school. Tomato paste is a vegetable? Really? Junk food companies are acting very much like tobacco companies did 30 years ago. I would reject entirely any argument that they are in any way harmful. Lying through their teeth. Kids are being told the biggest lie they will ever hear in their lives. Ronald McDonald never sells to children. He informs and inspires through magic and fun. If a foreign nation were doing that to our children, we would defend our families. Years from now, we're going to say, I can't believe we let them get away with that. You have to change the diet of America. It's all preventable. Bom, é um documentário que não trata da realidade brasileira, mas, professor, é alarmante a gente dizer que isso pode vir a se tornar uma epidemia? Não é alarmante, é a pura realidade, né? Os dados da POF em 2008 eram 10, se não me engano, 10% de obesos, né? Se você tem em uma década um crescimento de 60%, então é uma velocidade muito grande de crescimento e ela não vem associada só a que se come, né? O modo de vida, sem precisar ficar falando dos smartphones, da comodidade que tanto nos atrai, né? Mas o governo, os governos que já estão numa situação mais desfavorável, como parece ser a dos Estados Unidos, eles já começaram a enxergar a questão do ponto de vista mais econômico, porque isso representa absenteísmo, representa custos com plano de saúde, depressão, descasamentos, uma série de consequências, né? Hoje, você tem no Brasil que 78,2% dos gastos e das mortes são oriundas de problemas com excesso de peso, que refletem em diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, AVC e tal. Então, essa queda de braço entre o receio de desagradar a indústria, que vai deixar de empregar ou que vai recolher menos impostos, ela logo, logo vai se transformar numa outra balança do outro lado, dizendo, e o que você gasta em saúde pública, né? Que passa a assumir um vulto muito, muito maior do que se imaginava há 10 anos atrás. Igor, a gente vê muita propaganda, né, desses produtos. A gente sabe que existem movimentos pela proibição dessas propagandas, mas é algo que ainda está muito no imaginário ou realmente caminha para algo significativo? Olha, Jordana, o Brasil já está muito ultrapassado quando comparado ao resto do mundo no que diz respeito a estabelecer limites e restrições da publicidade, especialmente quando direcionada ao público infantil. Ao redor do mundo, tanto nos nossos países vizinhos daqui da América do Sul, como também na Europa, no resto da América e em outros continentes, há regras muito claras para uma restrição mais rigorosa, e não estou falando nem da proibição absoluta, porque essa não é a experiência que o mundo tem, mas de restrições mais rigorosas de publicidade de alimentos ultraprocessados não saudáveis quando dirigidas diretamente para a criança. Qual o patamar que nós temos no Brasil? Uma liberdade que a indústria sente que é totalmente plena. O Judiciário tem iniciado muito recentemente a condenar empresas por fazer publicidade abusiva de alimentos direcionados às crianças. Na verdade, nós temos apenas 2 precedentes do STJ, 2 únicas causas, né, em que empresas foram condenadas a fazer publicidade de alimentos não saudáveis dirigidas às crianças, aproveitando então da ingenuidade, da inocência delas. E uma discussão já de quase 2 décadas
no Congresso Nacional de diversos projetos de lei que buscam criar parâmetros e limites para isso, né? Como o próprio documentário que você apresentou agora há pouco indica, a discussão que se tem hoje dos alimentos ultraprocessados é uma discussão muito semelhante à que nós tivemos no passado a respeito do tabaco, né? E naquela ocasião, o ponto econômico, na perspectiva econômica, como o professor bem mencionou, foi fundamental para essa virada de chave, em que a indústria do tabaco perdeu de forma drástica seu poder de influência dentro das políticas públicas, dentro do governo, né? Quando se percebeu que a arrecadação que ela tinha, né, com seus impostos e receitas era inferior ao gasto que ela gerava nos impactos na saúde, né? Agora, essa conta já começa a ser visualizada também no açúcar e no sódio acrescentado nos alimentos industrializados. Há ainda uma grande culpabilização da sociedade, né? O indivíduo sendo culpado pela sua obesidade, pelas suas doenças, ele sendo culpado pelos seus hábitos alimentares e pela suas práticas de vidas não saudáveis, né? Mas é visível a redução nas últimas pesquisas do uso de açúcar e, por exemplo, sódio, né, acrescentado no café, no suco, na culinária de casa. Isso vem se reduzindo, ou seja, a população, apesar da massa de publicidade dirigida, a população vem se educando a respeito disso, mas é crescente também o aumento de açúcar, sódio e gorduras nos alimentos ultraprocessados. Então, o que nós temos no Brasil é uma violação de direito à informação também. Os consumidores são violados, agredidos no seu direito à informação. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem a lei da cantina saudável, né? Mas é uma lei muito específica para balas, né, doces e refrigerantes, e a gente percebe que nas cantinas existem folhados, né, salgados com alto índices de gordura, de manteiga, e a fiscalização também não acompanha isso, né? Na verdade, a grande discrepância entre uma lei e a realidade é a falta de perna do Estado, né? Se você pensar em vigilância sanitária, a realidade que você tem hoje no DF, quase 11 mil estabelecimentos de alimentação, entre uma lanchonete, um café e um restaurante. E quantos fiscais para saber se isso acontece de forma adequada? Se você ampliar isso para a questão de, sabe, são 600 escolas públicas na cidade, não sei quantas particulares, não tem. Então, por isso que o nosso papel aqui é importante, porque nós temos que apropriar a mãe e o pai desse discurso para que ele seja o próprio fiscal. Educar a ponta. Igor, para a gente finalizar, a gente falou bastante desse acordo aqui durante o programa, é voluntário, né? Então, eu acho que é bacana a gente chamar, então, a sociedade para exercer esse papel de fiscalização, né? O ideal é que a sociedade, então, conheça as marcas que participaram desse acordo, é isso mesmo? E cobre diretamente. A população pode denunciar as que não cumprirem? Isso dá em algum lugar? Existem discussões ocorrendo no Brasil, ainda não concluídas, e há uma oportunidade muito grande para a população brasileira pressionar, né, os gestores, os senadores, deputados, para que esses temas evoluam no Brasil, né? Esse acordo, ele gerou, na verdade, uma grande oportunidade, apesar da gente acreditar que ele não é eficiente, não vai produzir resultados eficientes, mas ele gerou efetivamente uma oportunidade muito grande para a população perceber, né, que os alimentos que estão disponíveis, grande parte dos alimentos industrializados que estão disponíveis, eles não são as melhores opções para a dieta, né? Mas a sociedade brasileira precisa de uma intervenção, ela precisa de um incentivo e uma ajuda que o Estado pode dar, na verdade, regulando melhor a produção no país. Então, é muito difícil os brasileiros conseguirem acompanhar a evolução desse acordo, porque ele efetivamente não foi construído e elaborado para que a sociedade pudesse ter mecanismo de acompanhamento. Entretanto, a Anvisa está discutindo a alteração dos rótulos, né? Novas regras, e consultas públicas ocorrerão, né, durante o ano. E os brasileiros precisam participar
exigindo e apresentando quais são as demandas para a população para rótulos mais justos, mais adequados, com informações que vão permitir escolhas alimentares mais saudáveis. Além disso, a sociedade precisa se mobilizar para proteger o ambiente escolar. Apesar de algumas leis estaduais, municipais e até norma federal que proteja a escola contra a entrada de alimentos não saudáveis, né? A realidade é que grande parte das cantinas continua oferecendo opções muito pouco saudáveis. E quando a gente teve recentemente a aprovação de uma lei que fomenta a educação alimentar dentro das escolas, há um contrassenso muito grande. A criança tem um aprendizado sobre educação alimentar saudável quando a oferta dentro das escolas é ruim. E, por fim, a população precisa identificar e reconhecer problemas na tributação. Os alimentos não saudáveis recebem enormes incentivos e subsídios, né? As bebidas adoçadas, os refrigerantes, os néctares recebem grandes incentivos tributários e muitos fabricantes, os grandes fabricantes brasileiros, sequer pagam imposto no Brasil e ganham muitos incentivos. Em outros países acontece o contrário, E né? Exatamente. Tá certo. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigado a vocês. Obrigada também, professor, pela sua presença. Obrigado. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. A TV Justiça também tem um canal no YouTube, é o TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.